de oração e logo após, em nome do Senhor. Amém? Ó Deus e Pai, nós te agradecemos por mais uma noite na tua casa, Senhor. E nós dizemos como salmista, Senhor, que um dia aqui vale mais do que 1000 dias em outros lugares. Como é bom, Senhor querido, sermos tocados pelo Teu Espírito Santo para nos reunirmos na Tua presença para adorar. Agradecemos a Ti por todo o bem que o Senhor tem nos feito e louvamos o Teu nome, Pai, porque Tu és digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Que nessa noite, Senhor, o Senhor possa visitar a cada um dos Teus filhos que aqui estão, ó Pai, e também aqueles que não puderam chegar. Aonde quer que estejam, que a Tua graça e a Tua glória seja derramada sobre eles. Senhor, toma em Tuas mãos este culto e fala conosco das formas mais variadas possíveis, de acordo com o Teu querer e com a Tua vontade, Pai. Recebe nesta hora nosso louvor e a nossa adoração, ó Pai. Vem, Espírito Santo de Deus, nos envolver nesta noite numa atmosfera espiritual de glória, numa atmosfera, Senhor querido, espiritual e sobrenatural, onde a Tua presença seja real para curar, para salvar, para libertar e para cumprir em nós, Senhor, o Teu querer. É o que nós te pedimos nesta noite, Senhor, e já te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Vamos juntos louvar e adorar o nome do nosso Deus. Saudamos a igreja da paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. David está aí? Glória a Deus. Queremos ajudar aqui na bateria. Glória a Deus. Nós agradecemos. Louvado seja o Teu nome, Pai. Glória a Deus. Oh, Senhor, nós queremos sentir a Tua presença nessa noite, Jesus. Nós queremos adorar o Teu nome, Jesus. Santo é Teu nome. Nós agradecemos a Ti, Senhor. Receba a nossa
Deus. O Senhor é maravilhoso. Continue adorando esse Deus. Aleluia, glorificando o nome desse Deus. O Senhor é poderoso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Poderoso é o teu nome, Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa
Jesus. O Senhor está aqui nessa noite, aleluia. Oh Senhor, continue adorando ao Senhor, continue glorificando ao Senhor, aleluia, Jesus. Aleluia, 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 Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Espírito Santo de Deus, fala conosco, Senhor. Glória a Deus. Queridos, nesse momento nós vamos contribuir com dízimos e ofertas para a casa do Pai. Quero convidar aqui a pastora Denise para louvar o nome do Senhor enquanto nós contribuímos. E antes dela louvar, nós vamos orar. Nessa oração eu peço que os irmãos apresentem o irmão Pedro. Hoje o irmão Francisco esteve ali com a irmã Ivonete visitando ele.
Ele está um pouquinho melhor, mas ainda está com pneumonia. Esses dias ele não estava conhecendo nem os familiares. Hoje ele já conheceu o irmão Francisco e a mãe Ivonete. Eu ia com ele hoje de manhã, mas eu recebi uma ligação do meu irmão essa madrugada. O filho dele tinha quebrado o dedo. Eu tive que socorrê-lo pela manhã, não pude ir. Mas se o Senhor assim permitir, domingo pela manhã nós vamos lá visitá-lo. Eu peço oração também para o pastor Marcos, que não está bem, está com esse queda muito forte, por isso não está aqui. E eu peço uma oração especial por uma família que hoje não mora aqui em São Paulo, mora lá em Botucatu, mas é um pessoal muito querido de nós todos, dos meus familiares. Inclusive o irmão Nailson ministrou aqui no encontro de casais para a gente, né? Essa família do irmão dele que hoje dormiu no Senhor, um verdadeiro servo do Senhor, mas que para mim foi muito cedo. Ele tinha apenas 56 anos de idade, pastor Vanilson, talvez até vocês conheçam. Ele pregou muito na presbiteriana, naquela época do pastor Vando, e foi através dele que eu fui lá pregar algumas vezes. E ele foi para Botucatu, lá ele constituiu família, lá também ele abriu uma igreja lá, do Ministério da Assembleia de Deus Missões, e hoje o Senhor o recolheu. Ele tinha um problema no coração, já esteve internado algumas vezes, e dessa vez ele não voltou. Então ore pela família. Ele deixou esposa, deixou uma filha, e todos os familiares que devem estar com o coração muito dorido nesse momento. Foi um homem que combateu o bom combate, terminou a carreira e guardou a fé. Quando eu aceitei a Jesus, ou melhor, quando eu voltei para a igreja, ele foi uma das pessoas que mais me ajudou nos primeiros anos de fé. Então, oremos por essa família. Pai querido, Deus amado, nós queremos nesse momento orar, agradecendo o Senhor, porque o Senhor é bom e o Senhor é bom o tempo todo. Os caminhos do Senhor, Pai, às vezes nós não podemos entender, mas pela fé nós o aceitamos. Mas pedimos que o Senhor nos ajude, Pai. O salmista Davi, certa feita, disse que ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, ele não temeria mal algum, porque ele sabia que o Senhor estava com ele. Eu sei, meu Deus, que eu tenho convicção no meu coração que o pastor Vanilson hoje dorme no Senhor, aguardando o dia da ressurreição, ó Pai. Mas tem aí uma família enlutada que precisa do teu consolo e do teu conforto. Oro para que o Senhor, meu Deus, visite todos eles ali em Botucatu, fortaleça seus corações. Abençoe o irmão Nailson, abençoe a irmã Delma, que são parentes próximos, a irmã Maria, Senhor, e todos os demais entes queridos, a filha, a esposa que aí ficou. Oro também pela vida do irmão Pedro, Senhor, pela vida do pastor Marcos. Toma em tuas mãos, Senhor, aqueles que estão enfermos, acamados, impedidos de chegar à tua casa. Senhor, que a tua bênção seja sobre os teus filhos também, que agora vão ofertar e dizimar para o bom andamento da tua obra. Senhor, que a tua bênção seja sobre todos. É o meu pedido, é a minha gratidão, no nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor para a igreja. Louva ao Senhor com louvor. Essa igreja toda conhece. Vamos com alegria. Vamos lá, vou cantar.
muito com a gente isso, porque ele foi uma pessoa assim, muito presente com a gente, né? Como se diz? Jovens ali, nós não lembramos jovens, como assim? Ele já se foi, né? Então, muitos já estão além do Rio Azul e nós temos que nos preparar para passar também do lado de lá, além do Rio Azul, amém? O Davi até brincou, né? Que era ele, eram os 3 mosquiteiros, a gente brincava assim, era ele, Jefferson e o Vanilson. O Jefferson faleceu em 2013, o Vanilson faleceu hoje e o Davi falou assim, meu Deus. Daí eu sou o próximo, eu falei, com certeza você vai ser o próximo dos 3. Se os 2 já se foram, né? Mas a gente até brincou, geralmente fica por último e vive muito. Mas é a nossa, como se diz, a nossa esperança, né? É a volta de Cristo, ou estamos preparados para passar além do Rio Azul, amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Irmãos, nesse momento nós vamos orar. Pastor Deval, vem cá. Pastor Deval Valbrai e a pastora Laudicea vai nos trazer a palavra de Deus, amém? Essa é a única certeza que nós temos, né, irmãos? Que um dia o Senhor nos chamará e ao mesmo tempo é uma dor, porque a morte não é algo natural. Nós não nascemos para morrer, né? Por mais que a biologia mostre isso, mas a Bíblia mostra a criação. E no projeto de Deus, Deus não queria que o homem morresse. Mas o pecado entrou e a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então que a gente possa viver com Cristo o suficiente para que fisicamente um dia nós vamos ter que morrer. Mas que a gente não morra espiritualmente, a gente não morra eternamente. Que são as mortes mais terríveis que existem, né? Então, ore por essa família e nós vamos cada dia nos preparando, irmãos, porque cada um que vai é sempre uma lembrança que Deus deixa para a gente. Um dia nós também iremos e nós precisamos estar prontos. Amém? Que o Senhor nos ajude. Graças a paz, igreja. Glória ao Senhor pela serva de Deus. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, damos graças, Senhor, por este momento, nesta noite, quando nós estamos na Tua presença, Senhor, com o nosso coração aberto, voltado para o altar. Senhor, nesta noite, ó Pai, pedimos, ó Deus, humildemente, em nome de Jesus, que o Senhor usa a Tua serva mais uma vez, fala conosco, Pai, por intermédio da Tua palavra. O Senhor usa ela, ó Pai, na revelação, na unção, na autoridade, ó Pai, do Teu Espírito Santo. Pai, o Senhor colocou no coração dela, Senhor. Transmite para nós, ó Pai, para o Senhor de edificação e consolo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Saúde, irmãos, na paz do Senhor. Amém. Que coisa boa, né? Falar do céu, lembrar do céu é sempre muito bom. Nos dá saudade de um lugar onde nós nunca, ainda não chegamos, né? Mas temos a esperança de chegar, né? Ouvir a morte, ouvir arrebatamento, né? E não há dor, não há tristeza, não há sofrimento. Aleluia. E eu acredito que vai ser algo glorioso. Vai ser algo muito glorioso. A gente vai conhecer a face do nosso Rei, a qual nós almejamos tanto e lutamos tanto. É verdade. Para sobreviver e chegar até lá. Seja Deus para sempre. Aleluia. Glória Aleluia. a Deus. Vamos falar com... Saudade, Senhor. Agradecer ao pastor Davi pela oportunidade, né? Mais uma vez. Vou trazer uma palavra bem simples, rápida e objetiva. Espero que os irmãos entendam. Eu não sei os irmãos, mas nesses últimos dias eu tenho sentido assim muita opressão, uma força maligna, né? Nos impulsionando. Parece que as pessoas andam meio desorientadas, perturbadas, parece que as coisas não estão num nível normal, né? E realmente não estão, nós sabemos que não estão. Mas isso tem me atingido de alguma forma, né? Isso tem chegado até a mim de uma maneira um pouco pesada, né? E por isso que eu estava lendo essa palavra aqui e o Senhor me deu um tema, né? E eu falei, Deus, mas não tem nada a ver. Mas eu vou falar aquilo que Deus colocou no meu coração, né? E se eu dando um tema para essa palavra, eu daria: precisamos reagir.
né? 2 Coríntios 4 diz assim, uma passagem muito conhecida, nos quais os deuses desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Esses dias eu estava vendo alguma coisa, eu não lembro se eu estava procurando alguma música no YouTube, procurando alguma coisa. Eu sei que eu não lembro o que era. Eu lembro que passou um comercial que chamou muito minha atenção. Que era um rapaz, eram pessoas que estavam esperando o trem, né? Eles estavam ali esperando o trem. E de repente o trem estava vindo, um pouco distante, estava vindo. E um senhor de repente caiu na linha do trem. E num piscar de olhos assim, de repente passou a imagem de várias pessoas com o celular na mão, filmando aquilo. Aí tinha um rapaz, um ator até famoso, eu não lembro o nome dele, mas ele já fez bastante filme. E ele olhando para aquilo, ele olhava para as pessoas, ele olhava para aquilo, e olhava para as pessoas. De repente ele teve a atitude de pular, de subir o rapaz, mas ele ficou embaixo. E pelo entendimento que eu tive no filme, ele estava projetando se jogar na linha do trem. E de repente ele olhou e o trem estava vindo, quando de repente uma mão estendeu para ele e tirou ele dali. Quando a gente olha para essa palavra que os deuses desses séculos estão cegando o entendimento, são esses tipos de coisas que a gente vê hoje no dia a dia, né? A gente vê pessoas achando normal aquilo que não é normal, porque estamos ficando cegos, né? As pessoas estão cegas, elas já não estão mais esperançosas de uma vida melhor, seja ela por conta da política, seja ela por conta da vida, do sofrimento. E quando eu falo que a gente sente essa opressão maligna na vida da gente, né? É porque tudo isso está acontecendo. O mal, ele sabe que existe um tempo determinado por Deus para que o dia dele ir para um lago de fogo e de enxofre, né? Está próximo, e ele tentando levar o máximo de pessoas possível. E quando a gente olha aqui, os deuses desse século cegam o entendimento. Aí eu até grifei aqui, dos incrédulos. Quando a gente lê essa parte dos incrédulos, a gente consegue entender que é as pessoas que estão lá no mundo. Mas se a gente trouxer esses incrédulos para dentro da igreja, se a gente trouxer esses incrédulos que estão aqui do nosso lado, se a gente trouxesse essa incredulidade para nós, porque a gente já não consegue mais viver aquilo que nós vivíamos alguns anos atrás referente ao Evangelho, por conta dessa opressão, dessa massa de opressão que vai nos oprimindo, e a gente vai levando num nível da vida da gente, que quando a gente vai ver, a gente está dentro, se inclui nesse versículo, dentro da incredulidade. Porque é muito fácil nós jogarmos a culpa nos que estão lá fora, mas quando nós chegamos aqui dentro, nós vemos que nós estamos se identificando com esses incrédulos. Repare, hoje é sexta-feira, feriado, a maioria das pessoas não trabalhou e a igreja está vazia. E não é por falta de convite, não é por falta de falar, não é por falta... Então, essa incredulidade passa a morar dentro de nós, pastor. Porque nós começamos a viver uma vida de conformismo, conformação, me corrijam aí, e se conformar com o dia a dia da gente. Porque nós estamos cegos num nível tão alto, tão profundo, que a gente não consegue entregar a Deus aquilo que é dele, que é a nossa presença na adoração dele. E quando eu falo da igreja, eu não estou só te referindo à igreja, porque se a igreja ela é um pequeno passo, mas em casa às vezes é pior. Eu estou falando por mim, tá? Para você orar, às vezes é um sacrifício, porque você tem que orar, tá com feijão no fogo, você tem que orar, tá com o menino bagunçando. É difícil.
Então, os deuses desse século, ele vai cegando o nosso entendimento num nível que a gente vai se perdendo. E a igreja de Cristo, ela vai se perdendo. Mas como eu disse para os irmãos, a palavra não é sobre nós, a palavra é sobre Ele. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. Para dizermos que nós precisamos reagir. Porque no versículo 8 vai dizer assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Essa é a palavra de Deus para nós. Sofrimento está claro que nós vamos ter, dificuldade está claro que nós vamos ter, mas não podemos nos conformar. Romanos 12, 2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu grifei aqui: transformai-vos. A Bíblia não está dizendo assim, Deus ele vai te transformar para você viver essa experiência com Ele. Deus está dizendo assim, olha, você procure essa transformação através de mim. Deus não está falando assim, ó, eu vou transformar você. Mas procurar, e como que eu procuro isso? Sem forças indo para a igreja, desanimado vindo para a igreja, reagindo. Precisamos reagir contra essa malignidade que tem atuado nas nossas vidas, porque às vezes nós não queremos vir, irmãos. Às vezes nós não queremos. Essa semana eu me programei, domingo eu falei lá em casa, dei uma de doido, eu falei lá em casa, ó, essa semana vai ser diferente. Segunda-feira nós vamos para oração. Essa semana vamos fazer uma visita para alguém, e não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. O diabo ouviu, irmãos. Domingo de madrugada, o Joaquim já acordou daquele jeito, assustado, aquela perturbação, ok. Expulsando o demônio, foi embora, opa, vamos lá. Segunda-feira, vamos trabalhar. Já recebo uma mensagem do meu trabalho. A visita vai ser que hora? Que visita? Que perturbação é essa visita? Visita surpresa, ok? Dá 9 horas da manhã, a escola do Joaquim me liga. Mãe, Joaquim não está bem. Corre para lá, corre para cá, liga para o pai, eu não posso sair agora, vai lá, vai atrás, pega o menino na escola, vou tentar sair mais cedo para poder levar no médico, leva no médico, chega quase 8 horas da noite. E a oração? Eu fui vencida. E não pense que o Espírito Santo não me lembrou, não, porque ele lembrou. Não pensa não, que ele lembrou. Você falou que ia para a oração. Irmãos, é isso que tem acontecido com nós. A realidade na nossa vida tem sido essa. O Espírito Santo tem nos impulsionado, ele tem nos despertado, mas no dia a dia a gente vai nos atentando. A gente está, muitas das vezes, eu me vejo como Marta. É sempre uma coisa, sempre uma coisa, sempre uma coisa. E nós estamos sempre com alguma coisa. E sempre priorizando. Quando a gente canta assim, quero te amar mais e mais, mais e mais e mais. Nós precisamos entender o que é amar mais e mais. Por isso nós precisamos reagir. Esses dias eu estava pensando assim, eu falei, meu Deus, que saudade do tempo que as irmãs se reuniam 2, 3, para ler a Bíblia, para poder conversar um pouco, desabafar, tirar um pouco a carga, mas nem isso a gente tem conseguido fazer. Porque a gente não tem tempo para ouvir uns aos outros. Nós precisamos reagir contra isso. Porque quando a gente lê aqui que a incredulidade está lá fora, ela está aqui dentro, irmãos. Quando a gente lê que o amor se esfriou, não é o amor de lá de fora, é o amor daqui de dentro que está se esfriando. Diante da nossa casa, dentro do nosso lar. Você passa um culto sem vir, daqui a pouco você passa outro, daqui a pouco você já não tem mais vontade de vir. Que saudade que a gente tem de viver uma comunhão genuína, verdadeira, não só no domingo, mas num culto de oração, num culto de sexta-feira. Mas a
gente está se perdendo e nós precisamos reagir. Porque a tribulação, aleluia, eu estava lendo aqui em um lugar que ela falava que a tribulação era momentânea. Deixa eu ver se eu acho aqui. Porque a nossa... versículo 2 Coríntios 4, versículo 17. Porque a nossa leve, momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Nós cantamos aqui além do rio azul. Então é momentânea essa tribulação. E é por isso que nós precisamos aprender a reagir. Reagir contra nós mesmos. O corpo não vai, mas o Espírito impulsiona. Eu tive o prazer de conviver com uma pessoa que ela tinha uma dificuldade enorme. Eu tive o prazer de conviver. Eu estou falando de algo que eu convivi, irmãos. Que era uma guerra entre servir a Deus e o homossexualismo. Eu vivi isso. Eu conheci uma pessoa que vivia essa guerra. E eu não entendia, mas eu ajudava a lutar. Porque ele ao mesmo tempo que o espírito dele desejava Deus, a carne dele clamava o pecado. E foi uma guerra durante alguns anos, até que o Senhor preparou e o levou. E hoje, parece que eu estou vendo o mesmo cenário. Mas às vezes é dentro de mim essa guerra. Porque o Espírito clama algo de mim e a minha carne clama descansar. A minha vontade é de estar na presença de Deus. Mas o meu corpo diz assim: você está cansada, você está abatido, você tem isso para fazer, você tem aquilo para dar conta. Quando na verdade nós temos que agir como Maria, largar tudo e ir de encontro, porque eu me sentia menos cansada de como eu fazia muito mais coisas para o reino. Parece um absurdo, mas não é. Eu me sinto mais cansada hoje, que eu tenho mais tempo do que antigamente. E quando a gente para analisar a vida da gente, a gente vai caminhando numa mesmice, pastor. Numa mesmice, numa doença. Isso vai adoecendo nós e a gente vai adoecendo. E quando a gente para pensar, a gente já está no fundo do poço. E aí fica difícil. Porque hoje eu consigo entender que um afastado da presença do Senhor, eu estou falando daquele que está lá no mundo. Eu não estou falando daquele afastado que ainda frequenta a igreja, porque tem muitos. É difícil de voltar, porque é uma guerra muito grande. Tem muitas coisas envolvidas. Se hoje a gente dentro da igreja tem muitas coisas envolvidas e a gente luta, precisamos reagir, precisamos lutar, não podemos ficar. E eu preciso da ajuda da igreja, e a igreja precisa da minha ajuda. Enquanto a gente não entender isso, que quando eu estou caído, eu preciso da mão de alguém para me levantar. Enquanto a igreja entender que nós não somos individuais, que nós somos um corpo, nós vamos sobreviver até que o Senhor venha. Porque tem dias que a gente precisa de uma ligação. E tem dias que a gente precisa também ligar para alguém. Um dia desse o Espírito Santo falou comigo: pega o carro, eu estava lavando a louça. E eu tenho vergonha de falar isso, tá? Pega o carro e vai atrás de fulano. Falei: eu, Jesus, não vou não. Vou não, estou aqui lavando a louça, estou de folga hoje, não vou não. Não fui, irmãos. Não fui. O Espírito Santo falou: pega o carro, vai até a pessoa, não fala nada, fala assim, só que eu mandei te dar um abraço. Foi isso que Deus falou comigo. Eu não fui, irmãos. Eu não fui. Dias depois, falei com uma outra amiga, falei: e fulano, ciclano? Eu estava pensando em fulano, ciclano. Falei: menina, Deus mandou ir lá dar um abraço nela, não sei o que, não sei o que. Não fui. Vamos se reunir, vamos se encontrar. A mulher estava passando por um processo. Que eu pedi perdão. Eu falei: Deus, me perdoa, Senhor.
porque aquele abraço podia mudar muitas coisas. Mas a gente vai se colocando dentro da nossa vida, dentro dos nossos objetivos, dentro daquilo que é normal a gente correr atrás, irmãos, mas a gente está ficando cego. A gente está ficando cego diante dessas coisas. Esses dias, acho que foi quando o pastor Marcos estava pregando, não sei se foi quando o pastor Marcos estava pregando ou o pastor Dorival, eu estava aqui na igreja. E nessa mesma linhagem de muito tempo dirigindo a igreja, as pessoas que são mais antigas, gente que era envolvida há muito tempo, cuidando de igreja, trabalhando na obra do Senhor, já era de nós um cansaço físico, sim. E o Espírito Santo, eu estava sentada aqui na igreja, o Espírito Santo falou comigo assim: enquanto muitos na minha casa não querem se envolver, se comprometer e liderar, o inferno está levantando um exército de líderes. Porque a gente não quer mais se envolver. Porque a gente não quer mais se misturar. Porque a gente não quer mais colocar o dedo na ferida. Porque a gente não quer mais passar o bálsamo na ferida. E é isso. Glória a Deus. E é isso que nós precisamos reagir. Se a gente declara com a nossa boca que nós queremos amar mais e mais ao Senhor, e quando o Espírito Santo de Deus fala com a gente não consegue fazer o que Ele pede, nós precisamos reagir. Nós precisamos nos, Romanos 12, transformar, buscar em nós transformação, buscar em nós libertação em Deus, procurar a ser diferente, procurar a ser, aleluia, alguém que vai estender a mão para um outro alguém. Por isso nós precisamos reverter o quadro. Como que nós fazemos isso? Eu não sei. Talvez você me estender a mão, eu estender a mão para você. Talvez um levantando o outro. Talvez a igreja se unir para um objetivo, um pró. Hoje a igreja está dividida em opiniões, porque eu acho, porque eu não acho, porque eu acho isso, mas o que a Bíblia diz? O que é o que a Bíblia diz? Ela diz o que você acha? Ou você está achando o seu achismo por si mesmo? Achismo não muda vidas. Achismo não muda, não traz almas para o reino. Achismo não traz, aleluia, pessoas se rendendo ao Senhor. Que bom seria que nós se reuníssemos e falar quantas almas nós vamos ganhar esse mês para Jesus. Qual que é a meta? Que bom seria se as nossas reuniões de grupo, de departamento, seria quantos convites a gente vai fazer. Quantas casas nós vamos visitar? Porque perdemos o costume, porque nós estamos numa vida moderna hoje. Hoje a gente manda um WhatsApp. Hoje a gente manda, aleluia, uma mensagem, está tudo bem. Irmãos, quem está lá do outro lado não está tudo bem. Quem está lá do outro lado está precisando de um abraço. Está precisando chorar, aliviar, dividir a carga, porque a nossa carga tem sido pesada todos os dias. Seja ela na vida familiar, na vida do trabalho, todos os dias têm sido difíceis. Pelo menos para mim tem sido difíceis. E às vezes você não quer o apoio de um marido, você não quer, mas você quer o apoio de alguém. E a igreja, isso faz parte da igreja, desde quando eu me converti, quando eu tinha 8, 9 anos de idade. Isso faz parte da igreja. Coisas simples, singelas, que estão se perdendo. E é por isso que nós precisamos reagir urgente. Ah, pastor, você está pregando isso, então significa que amanhã você vai estar fazendo 1000 visitas? Não, irmãos. Mas a gente pode se levantar um a um, organizar, fazer, e a gente vai conseguir. Talvez não na proporção que a gente gostaria, mas a gente precisa iniciar. A gente precisa. E eu não estou cobrando nenhum irmão aqui não, eu estou colocando a minha condição primeiramente. Porque se a palavra não falar primeiramente comigo, não tem como eu transmitir nada para a igreja. Eu estou colocando a minha condição nessa noite.
Entendeu? Eu sou carente tanto quanto vocês. E o fato de ter um título de pastor ou de pastora, isso não influencia nada na nossa vida. Na realidade, existe uma carga muito maior, porque tem gente que acha que pastor é santo, que pastor é perfeito, que pastor... E não existe isso. Nós somos todos iguais. Mas nós não temos que trabalhar na individualidade. Nós precisamos começar a retornar, voltar lá e trabalhar... Aleluia, com o grupo da igreja, com o corpo de Cristo. Vamos trabalhar no plural, vários, mais, milhares. Amém? Então essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Vamos nos transformar. Primeiro passo é nós buscarmos ao Senhor. Segundo passo é nós buscarmos ao Senhor. Terceiro passo é nós buscarmos ao Senhor, porque quando nós buscamos o Senhor, Ele nos dá a direção que nós precisamos. Nós precisamos reagir. Eu vi o pastor, acho que é Hernandes Dias Lopes o nome dele, que a igreja de Cristo está a um passo do evangelho das próximas gerações nem saber o que é evangelho, nem saber o que é cristianismo. Não tenho conhecimento. Hoje eu tenho um filho de 8 anos e eu fico assim, desesperada. Com tanto que ele é bombardeado de informações e de coisas. Porque eu quero ver o meu filho na presença do Senhor. Eu quero ver o meu filho envolvido nas coisas da igreja. Mas isso depende muito mais de mim agora do que dele. Porque a vida dele tem 8 anos. A vida dele está sob o meu controle. Não está sob o controle dele. E é por isso que nós precisamos reagir. É por isso que nós precisamos nos levantar. É por isso que nós precisamos não conformar. Teve conferência dos jovens, acho que logo quando a gente veio para a igreja, era alguma coisa de inconformados, né? E aí? Inconformados? Vamos! Sozinho nós não vamos conseguir, mas juntos nós somos mais fortes. Uma corda de 3 dobras, ela é muito mais forte do que uma só. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar? Vamos pedir isso para o Senhor? Nós sabemos que muitas coisas vêm para nos desanimar, mas se os nossos olhos estiverem focados em Jesus, nós vamos sempre renovar as nossas forças, né? Mas o escritor da carta aos Hebreus, antes dele falar para você olhar para Jesus, ele fala para nós deixarmos todo o pecado e o embaraço que estão de perto nos rodeiam. Quantas das vezes eu já me vi embaraçado? Pecado é iniquidade, a gente sabe, o cristão está lutando o tempo todo para evitar, mas e os embaraços? Né? Quero que a gente está tão embaraçado. Eu estou experimentando, pela primeira vez na minha vida, ter que fechar a média, né? Que coisa de louco é aquilo, entendeu? Aí você põe no sistema, o aluno vai, entrega o trabalho atrasado, eu passei uma semana embaraçada, né? Então, é coisa simples, no dia a dia você vai empurrando para dentro da sua agenda, e chega uma hora que a sua agenda tem tempo para tudo, menos para o Senhor, né? Apesar que eu defendo a ideia que nós devemos sacralizar tudo que a gente faz, mas isso não significa que nós não devemos reservar um tempo especialmente para Deus. Você e ele e você. Você pode estar num culto coletivo como esse, mas seu culto também tem que ser individual. Você e Deus, Deus e você. E são esses pequenos momentos que a gente, com Deus, que a gente empurra, porque tem que empurrar, para dentro da nossa agenda, que reorganiza toda ela. Quanto menos espaço na nossa agenda nós tivermos para o Senhor, para a sua palavra, para fazer algo para Ele, mais embaraçado nós estaremos, né? E aí foi o que a pastora falou, 24 horas não vai ser suficiente, 7 dias na semana não vai ser suficiente. Chega uma hora, irmãos, nós não temos mais nem condição de vir uma semana. Eu não sei se você já notou, o tempo vai passando, a gente falava dos crentes domingueiros. Cadê os crentes domingueiros? Tem crente que está sendo quinzenal. Você já até sabe, você sabe que se ele veio esse domingo que vem, não estou falando que ele está trabalhando não, viu? Tarefa essa que não perde o culto quando está em casa, mas trabalha muitas vezes no domingo. Às vezes a gente
no domingo, que é o dia que a gente sempre reservou para o Senhor, né? Que a cristandade sempre diz que era o dia do Senhor, às vezes nesse dia a gente consegue mais deixar 2 horinhas dentro dele para Deus. Então, é hora de nós revermos nossos valores. E por que eu digo isso? Porque esse fenômeno que está acontecendo no Brasil já aconteceu na Europa. A Europa hoje é considerada pós-cristã. E não é pelos cristãos, são pelos sociólogos. Eles chegaram num ponto, e vou falar para você, é uma coisa tão filosófica, que eles chegaram ao ponto que eles disseram: nós não precisamos mais de igreja. Somos cristãos, acreditamos nos valores cristãos, mas não precisamos de uma igreja. Só que eles esquecem uma coisa: a igreja não é uma ideia humana, a igreja é uma ideia de Jesus. Ele disse: edificarei a minha igreja. E por que ele fez isso? Porque ele sabia que havia essa necessidade. O tempo vai se passando, tudo bem, continua cristão, continua acreditando na palavra, só que o bombardeio, todos os dias. Por que você mantém a sua fé? Porque todo dia você está alimentando o seu coração, a sua alma, o seu espírito com os valores do reino de Deus. Para de se alimentar para você ver. Você vai ter até um rótulo de cristão, mas as ideologias do mundo vão estar mais dentro do seu coração do que o Evangelho. Aí nós vamos ter rótulos de cristão como no Brasil. No Brasil, quase 90% da população, segundo o IBGE, se declara cristã. Por quê? Porque simplesmente acredita em Jesus. Agora, como? Não sei. Mas aí está a questão. Jesus falou assim: aquele que crê em mim, como dizem as Escrituras, rios de água viva vai sair do seu ventre. Não é do jeito que eu quero, é do jeito que ele é, né? Então chegamos ao ponto de termos cristãos que são cristãos, mas são espíritas, mas são seguidores de maçonaria, seguidores de... Agora até tem crente budista, irmãos. Sabia? Eu conheço pessoa que é evangélica, ele fala... Eu ouvi isso de uma pessoa: eu sou cristão, mas eu também sou budista. Por quê? Ele acredita que os ensinamentos de Buda são tão importantes quanto o ensinamento de Jesus. Então, irmãos, é hora de nós despertarmos, porque aí está a próxima geração. Como a senhora disse, observando o nosso dia a dia. Vamos orar. Pai, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor, nos exortando a reagirmos ao Senhor, a tudo aquilo que nós estamos sendo bombardeados. Ideologias, ideias, filosofias. O apóstolo Paulo, Senhor, inspirado por Ti, há 2000 anos atrás, ele já dizia que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Senhor, nos ajuda, Pai querido, a termos a nossa mente iluminada pela Tua palavra. Porque, Senhor, de época em época as filosofias mudam. De épocas em épocas, Senhor, as ideologias, elas se transformam. Mas o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a termos um temor do Senhor, que é o princípio de toda sabedoria, Senhor, para sabermos escolher, como disse o apóstolo Paulo, examinando tudo, Senhor, e retendo aquilo que seja bom. Não deixa, Pai, que o atual inquiridor deste século venha cegar o nosso entendimento, para que não resplandeça em nós a luz do Teu Evangelho, Senhor. Pai, nós pedimos o Teu socorro, nós pedimos a Tua ajuda, nós pedimos a presença do Teu Espírito Santo na nossa mente, no nosso coração, e nos iluminando, Pai, acerca das Escrituras Sagradas. E como diz, meu Deus, a Tua palavra, nos ajuda a não removermos os marcos antigos que foram colocados sabiamente pelos nossos pais, ó Deus, para a nossa proteção, para muitas vezes guardar o nosso coração do mal, Senhor. Misericórdia é o que eu peço para mim e para cada vida e para cada família aqui presente ou representada, Senhor. Visita também aqueles que nos acompanharam por esta live. Toque em seu coração, fale em sua vida, ministra, Senhor, segundo o Teu querer e a Tua vontade. Leva os seus filhos em paz, meu Deus, no retorno para os seus lares. É o nosso pedido em o nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus nos abençoe. Amanhã nós teremos ensaio, né? No Ministério Infantil, tem? Para o culto de domingo. Domingo é culto da família normal, mas são as nossas crianças que vão fazer a sua participação especial. E pela manhã nós temos a nossa escola bíblica. O assunto está tão gostoso.
falando sobre a nossa realidade, os problemas familiares que homens de Deus no Antigo Testamento já enfrentavam, sempre trazendo para nós lições para nós aplicarmos na nossa vida. Amém? Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho, e que a doce consolação do querido Espírito Santo seja com cada um de vós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus.